sabe que hoje de manhã a gente estava falando do caso da 123 Milhas novamente, né? Porque chegaram à conclusão daquilo que no ICL a gente falou há alguns dias atrás, que o caso da 123 Milhas foi uma pirâmide financeira, né? Funcionou como se fosse uma pirâmide financeira. E aí, nos comentários hoje de manhã, uma das pessoas que faz parte da nossa comunidade falou o seguinte: olha, eu tinha acabado de me curar de um câncer e, poxa, comprei uma passagem com a 123 Milhas para celebrar essa vitória do momento mais difícil da minha vida. E eu me emociono até quando falo disso, sabe? Porque ela falou, e perdi todo o dinheiro que eu tinha, o pouco que tinha sobrado depois ali da luta contra o câncer, na mão desses caras que, pode ter certeza, Chicos e Gabi, que estão ainda muito milionários, que vão seguir andando de iate, que vão seguir, entendeu, com suas casas em praias paradisíacas, em montanhas maravilhosas. E a gente tem que trazer esse caso para falar o seguinte: quando a gente fala das americanas, da 123 Milhas, não é só um número, sabe? Não é 40 bi, até porque 40 bi, eu não sei nem dizer o que é direito. Pô, engraçado, Eduardo trabalhou em banco tanto tempo, como assim não sabe dizer? Nem quem tem 40 bi sabe direito o que são 40 bilhões. Eu falei outro dia, meu filho Francisco me mandou um site, o link de um site, que é o seguinte: gaste a fortuna do Elon Musk. Então é um site que você tem em inglês e você tem várias opções de coisas para gastar o dinheiro, desde, sei lá, um iPhone até montar uma startup que custa 5 milhões de dólares. Você pode comprar um time da NFL. E sabe o que é o curioso? Você começa a gastar e gasta, e gasta, e gasta. Você não consegue chegar no 0,1% do dinheiro dele. Não é que você não consegue no 1%, então é quase impossível. Entendeu? Então, quando a gente fala que essas pessoas roubaram esse dinheiro com suas fraudes, com seus golpes, já é escandaloso. Mas quando a gente ouve uma história como essa de manhã, ouve história de pessoas que iam fazer uma viagem com 123 Milhas para poder encontrar um pai ou uma mãe que estava ali nas últimas semanas, nos últimos momentos de vida, passando por uma doença, ou de um filho que enfim, ia visitar uma mãe que juntou dinheiro um ano inteiro, que mora em outro estado, que mora longe. A gente tem que colocar história de vida, a gente tem que colocar gente por trás de número, porque o truque do neoliberalismo, do capitalismo, é desumanizar. Sabe aquela história que a gente tem que dar nome aos bois? Quem conhece lance de campo, de fazenda, de sítio, de rancho, sabe o seguinte: por que você não pode dar nome ao boi? Você dá nome ao boi, você não consegue matar. Você desenvolve um apego, você desenvolve uma relação. Então, o que as pessoas querem fazer é o seguinte: tudo vira uma conta, tudo vira uma planilha de Excel. E a gente tem que voltar a dar nome aos bois. A gente tem que voltar a falar que, quando acontecem fraudes como essa, são pessoas que são feridas, que são, muitas vezes até, e não é exagero falar, mortas. É sangue de verdade, é como se fosse um pilotão de fuzilamento. Entendeu? Então, acho que é hora da gente falar essas coisas. E aí, quando você pergunta da CPI, eu trouxe duas coisas para falar hoje aqui que mostram como a imprensa tem um papel importante e como o ICL está fazendo história, sendo um canal de mídia independente com um modelo que não existe em lugar nenhum do mundo. O primeiro, né, falando de uma forma geral do papel da imprensa, da importância, é a questão da CPI das Americanas. O negócio estava ali, pizza. Hoje, nossa notícia, de manhã, no Desperta do Demore e no N1. CPI virou pizza. Vazou ontem o relatório. Quando vazou o relatório, estava aquele relatório que ninguém culpa ninguém. Tá? Como a gente temia que ia acontecer desde o começo. A pressão foi tão grande, né? Por exemplo, aqui no ICL a gente teve uma repercussão enorme. Claro que a gente não vai ouvir que virou pizza, não sei o quê, não vai ouvir isso na CNN. O presidente da CNN é o João Camargo. Você não vai ouvir isso na Globo, com esses termos, porque a Ambev, as marcas dos caras patrocinam ali. Mas você vai ouvir alguns canais. E aqui as pessoas ouviram.
E aí a gente entra no debate. E aí, de repente, pode ser até que vire pizza, mas o negócio incomoda, faz barulho. E hoje surgiu a história, o deputado Tarcísio, aliás, ele, Melchiona, exemplares, Orlando Silva, exemplares, né, durante essa CPI das Americanas, eles falaram o seguinte, olha, a gente está aqui brigando e se depender de nós, primeiro, a gente vai pedir vista se os caras quiserem passar esse relatório da pizza, e segundo lugar, a gente vai tentar chamar o Beto Sicupira, porque apareceu lá no depoimento do Rial, entendeu? Que, enfim, o cara sabia muito mais do que as pessoas acham que ele sabia. Ele participava do dia a dia, o Beto Sicupira. Ele acompanhava as reuniões. Como assim não vamos chamar o cara? Por que não vai chamar o cara? Porque o cara comprou ingresso VIP para vir para a vida? Antes de nascer, o cara nasceu com pulseirinha VIP? Que é isso que acontece, né? Tem gente que vive de pulseirinha VIP, que tem outras regras, outras leis, outros direitos. Entendeu? Então, não, temos que chamar o Marcel Telles, temos que chamar o Jorge Paulo Lema. Ué, até 23h59, os caras são os sabe-tudos do Brasil, os caras que entendem no detalhe como toda empresa funciona. Meia-noite eles não sabem nada? Meia-noite eles não acompanham. Que história é essa? Viraram abóbora?